Olá meninos e meninas, vamos a mais uma videoaula com a correção dos exercícios das páginas 5 a 8 do livro didático do volume 2. Peguem os seus livros e o caderno e vamos lá à correção. A página 5 começa falando sobre sequências e aí traz para a gente a seguinte situação aqui, ó. Olhe novamente para a imagem do teclado piano, que está lá na página 4. Cada tecla corresponde a uma nota diferente. Note que se repetem alternadamente grupos de 2 e de 3 teclas pretas e cada 7 teclas brancas. A tecla branca, imediatamente anterior a cada grupo de 2 teclas pretas, nos dá a nota Dó, e sucessivamente nas teclas brancas temos Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, que são as notas naturais. As teclas pretas nos dão notas intermediárias entre duas notas naturais. A diferença de tonalidade entre uma nota e outra, natural ou não, chama-se intervalo. O intervalo entre uma nota e sua vizinha é de meio tom ou de um semitom. Na música ocidental, o semitom é o menor intervalo possível entre duas notas. Identifique no teclado da imagem as teclas das notas naturais e responda às questões a seguir. Então, aqui pela imagem, a gente vai ver o seguinte, ó. Aqui no texto, nos diz que a gente tem aqui grupos de 2 e de 3 teclas pretas a cada 7 teclas brancas. Então, vou pegar, por exemplo, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 teclas brancas. A gente tem um grupo de 2 pretas e outro grupo de 3 pretas. Outra informação que nos diz aqui é o seguinte, fala assim, ó. A tecla branca imediatamente anterior a cada grupo de 2 teclas pretas nos dá a nota Dó. E aqui pede para que a gente escreva identificando no teclado as notas naturais, que é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Então aqui, ó, a tecla branca, que vem imediatamente anterior ao grupo de 2 notas pretas, nos dá a nota Dó. E aí, sucessivamente, a gente tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó de novo. Aí começa de novo. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e assim sucessivamente, ok? Próximo aqui. Qual é a diferença de tonalidade entre a nota Dó e a nota Ré? E entre a Mi e a Fá? Vamos ver? Entre Dó e Ré, a diferença é de um tom. E entre Mi e Fá é de um semitom, conforme está lá no texto. Pensando nos intervalos apenas entre as notas naturais, qual a sequência que eles formam entre um Dó e o próximo? Então, a sequência vai ser tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, ok? Essa é a sequência que é formada aí entre um Dó e o próximo Dó, ok? Isso tudo está na página 5, viu, gente? Continuando, vai falar o seguinte, ó, sequências estão presentes em uma grande quantidade de situações do nosso cotidiano. E aqui vai nos dar o exemplo de algo que acontece sequencialmente de 4 em 4 anos, que são os Jogos Olímpicos. Então, por exemplo, ocorreu em 2004. Então, em 2008 aconteceu, em 2012 aconteceu, em 2016 aconteceu e o próximo seria agora em 2020. Mas a gente sabe que ele foi adiado aí devido ao coronavírus, tá? Mas a próxima edição seria agora. Então, se você pegar como base aí esse aumento de 4 em 4, então a gente vai formando os termos que são sucessíveis, né? Então, começando de 2004, aqui o texto nos faz uma pergunta. Em que ano acontecerá a 15ª edição dos Jogos neste século? Então, vamos ver aqui? Pensando aqui, ó. Primeiro, 2004, pegando como base. Então, próximo, que seria o segundo, 2008. Ou seja, pegou 2004 e somou com 1 vezes 4. Correto? Então, 1 vezes 4, 4, 2004 mais 4, 2008.
O terceiro foi 2012. Então, como é que chegou em 2012? Pegando 2004 mais 2 vezes 4. 2016, como é que chegou? 2004 mais 3 vezes 4. Percebam que o fator que multiplica o 4, que são os 4 anos, é sempre uma unidade menor do que a posição. Então, aqui é 2, o fator é 1. Aqui é 3, o fator é 2. Aqui é 4, o fator é 3. Então, percebo que a gente tem um padrão de formação aqui dos números que estão nessa sequência. Acompanhe o raciocínio. Na página 6, fala assim, ó. Note que, para calcular o ano da segunda edição, somamos 4 ao ano 2004. Para calcular o ano da terceira, somamos 2 vezes 4 ao ano 2004. E para calcular o ano da quarta edição, somamos 3 vezes 4 ao ano 2004. Letra A. Complete as frases com base na explicação anterior. Então, para calcular o ano da quinta edição dos jogos, então, como é que a gente poderia fazer esse cálculo? Simples, observem. Somamos 4 vezes 4 ao ano de 2004. Lembra que eu falei, o fator que multiplica o 4 é sempre uma unidade menor do que a edição, ou a posição que o número ocupa na sequência. Então, aqui, a quinta edição, o fator vai ser o 4. Agora, se a gente somar 9 vezes 4 ao ano de 2004 para calcular, qual edição que nós vamos calcular quando eu somo 9 vezes 4? Então, se aqui está com uma unidade a menos, então só pode ser a 10ª edição aí. Então, o ano da 10ª edição vai ser calculado a partir desse padrão que foi dado aqui, correto? Letra B, no raciocínio apresentado na tabela, aparece uma relação entre o número que indica a posição e a quantidade de vezes que somamos o número 4. Escreva uma frase para explicar essa relação. Então, a quantidade de vezes que somamos o número 4 no cálculo do ano de determinada edição é igual ao número que indica a posição da edição anterior. Ou a gente poderia colocar que é a posição menos uma unidade. Então, usando o N para indicar a posição, escreva uma expressão que representa a quantidade de vezes que somamos o número 4. Simples, N menos 1, igual eu havia conversado com vocês aqui. Certinho? Próximo. Escreva uma expressão que permita determinar o ano A de uma edição qualquer dos jogos deste século. Então, aqui está pedindo para a gente fazer uma expressão, como se fosse uma função, tá? Mas a gente chama em sequências de lei de formação. Então, qual seria a lei de formação daquela sequência? 2004, 2008, 2012, 2016 e assim por diante. Simples, vai ser justamente pegando como base o ano de 2004 e somando 4 vezes n menos 1. Então, esse A representaria para a gente a edição, né? Se é a terceira, a quarta, a quinta, a sexta edição. E esse N aqui vai representar essa quantidade, né? São 6 edições, está na quinta edição, está na quarta edição, entendeu? Então, aqui a expressão vai ser A igual a 2004 mais 4 que multiplica N menos 1. B. Agora responda, em que ano acontecerá a 15ª edição dos jogos neste século, que foi aquela pergunta lá no início que nós fizemos? Simples, se a edição é 15, então eu vou substituir ali no lugar de N o 15. Olha que legal que fica. 2004 mais 4 vezes 15 menos 1. Quanto que é 15 menos 1? 14. Então, a gente resolve primeiro a multiplicação. 2004 mais 4 vezes 14 dá 56. Então, em 2060, nós teremos a 15ª edição dos Jogos Olímpicos neste século. Correto?
Próximo, as sequências formadas por figuras que seguem um padrão na sua construção, muitas vezes permitem que se escreva uma fórmula, uma lei de formação para representar esse padrão. Tá vendo aqui a palavrinha lei de formação? Este é um exemplo de sequência figurada. Observe-a e procure descobrir relações entre cada figura e a anterior ou a seguinte. Então, a gente tem a figura 1, tem uma quantidade de triângulos. Na figura 2, nós temos outra quantidade de triângulos. Na figura 3, outra quantidade. Aí pede, escreva uma ou duas frases para explicar o padrão de formação da sequência. Então, o primeiro passo que a gente vai ver, quantos triângulos tem em cada figura. Vamos lá? Na primeira figura, a gente tem 5 triângulos. Na segunda figura, a gente tem 8 triângulos. E na terceira figura, a gente tem 11 triângulos, certo? Então, ali a gente já consegue perceber alguma situação que está sempre aumentando um valor que é fixo de uma figura para outra. Agora, vamos ver que padrão seria esse que está sendo formada essa sequência. Olha aqui, ó. Se a gente pegar aqui, ó, as figuras que estão aqui na parte superior e na parte inferior, elas são iguais. Então, eu posso dizer que cada linha horizontal é formada por uma quantidade de triângulos que é uma unidade maior do que a posição da figura. Ou seja, se a figura aqui tem 4 triângulos, quer dizer que ela ocupa a terceira posição. E a linha vertical restante tem uma quantidade de triângulos igual à posição da figura. Tá vendo? 1, 2 e 3. Portanto, 2 que multiplica n mais 1 mais n. Então, daria para a gente a lei de formação 3n mais 2. Gente, olha que interessante esse padrão. Tá vendo? Aqui na linha horizontal, a gente tem uma unidade maior do que a posição. Então, se a posição for n, então seria n mais 1. E aqui a gente tem exatamente a quantidade de triângulos que representa a posição que ele ocupa na sequência. Então, seria, no caso, esse n que a gente tem aqui, correto? Outra situação, podemos destacar 3 grupos formados por uma quantidade de triângulos igual à posição da figura, mais 2 triângulos fazendo a ligação entre esses grupos. Então, aqui a gente pegaria 3, aqui 3 e aqui 3, e 2 triângulos fazendo essa ligação, ou seja, 3n mais 2. Eu acho que esse segundo caso aqui, ele ainda fica mais fácil da gente visualizar essa lei de formação aqui dessa sequência. Ó, você agrupou 3n, ou seja, 3 vezes a posição, já que é a terceira figura, mais 2 triângulos que vão fazer a ligação aqui entre esses agrupamentos. Tá vendo? 1, 2 triângulos, correto? Com base na sua explicação, complete a tabela com uma fórmula que represente a quantidade Q de triângulos da figura N dessa sequência. Então, a gente tem, ó, a primeira figura tinha 5 triângulos. A segunda figura, 8. A terceira, 11. E assim por diante. E aqui está na N posição, na enésima posição que a gente fala. Vamos ver? É justamente aquela que nós já descobrimos. Então, Q, que é a quantidade de triângulos, é igual a 3 vezes n mais 2. Lembrando que esse n aqui representa a posição que a figura ocupa na sequência. Tranquilo? Usando a fórmula que você escreveu, calcule o número de triângulos da 24ª figura da sequência. Acompanhe. 24ª está interligado com posição. Ou seja, no lugar do n, na minha fórmula, eu vou colocar o 24. Então, é 3n mais 2, vai ficar 3 vezes 24 mais 2. 3 vezes 24, 72, mais 2, 74. Então, a figura 24ª, ela tem 74 triângulos. Letra B, a posição da figura aqui tem exatamente 120 triângulos. Nesse caso aqui, a gente tem o valor de Q, que é a quantidade de triângulos.
Então, a gente vai substituir. Olha lá, 125 mais 3, n mais 2. Eu vou passar para um próximo slide para ficar melhor para vocês visualizarem, tá? Olha lá. Então, aqui, ó, 125 é igual a 3n mais 2. Então, passando o 125 para cá, vai ficar 125 menos 2. 3n é igual a 123. N vai ser 123 dividido por 3. N é igual a 41. Então, a 41ª figura, ela tem exatamente 125 triângulos, correto? Acompanhe mais um exemplo. Os números triangulares são assim chamados porque é possível arranjar no formato de triângulo equilátero as quantidades de elementos que eles representam. Veja, então a gente tem aqui, primeira figura tem uma bolinha, segunda figura, 3 bolinhas, terceira figura, 6 bolinhas, quarta figura, 10 bolinhas, quinta figura, 15 bolinhas. Podemos observar a formação da sequência de figuras e refletir a respeito das relações possíveis entre a posição de cada uma na sequência e o número triangular correspondente. Uma tabela que mostra essa relação é um bom apoio para as reflexões. Elabore uma. Vamos completar? Então, primeiro a gente coloca aqui a posição. Então, primeira posição, segunda, terceira, quarta e quinta. Então, completando, na primeira posição a gente tem uma bolinha, na segunda 3, na terceira 6, na quarta 10 e na quinta 15, conforme está escrito aqui já no exemplo. Continuando aqui, ó, finalzinho da página 7, início da página 8. Entre as explicações abaixo, indique as que podem ser usadas para representar a formação da sequência dos números triangulares. A primeira diz assim, ó, o número triangular de ordem ou posição n é a soma dos n primeiros números naturais não nulos. Por exemplo, o terceiro número triangular é obtido pela soma do 1 mais 2 mais 3. O quarto é obtido pela soma 1 mais 2 mais 3 mais 4 e assim por diante. Segundo, fala assim, ó, o número triangular de ordem n, com n maior que 1, é obtido somando-se ao anterior o número natural n. Por exemplo, para obter o segundo termo, soma-se 2 ao primeiro termo. Para obter o quinto, soma-se 5 ao quarto termo e assim por diante. A terceira explicação fala, observando as figuras, nota-se que em cada uma a base do triângulo é formada por uma linha com uma quantidade de elementos igual ao seu número de ordem, e sobre elas são empilhadas sucessivamente outras linhas com quantidade de elementos sempre uma unidade menor do que a anterior. A última linha tem sempre apenas um elemento. Qual dessas explicações aqui estariam corretas, segundo o que vocês perceberam no padrão de formação da sequência? Vamos ver? Todas as explicações estão corretas, tá? Todas as três vão mostrar aqui pra gente como que chega nos elementos que fazem parte daquela sequência, tá? Você tem 3 formas diferentes de você calcular os próximos elementos da sequência seguinte, correto? Escreva uma expressão para representar cada uma das explicações anteriores. Como elas representam a mesma situação, só que escritas de formas diferentes, né? Que a matemática tem esse viés, que a gente tem várias formas de chegar a um resultado correto, então eu vou colocar uma expressão para representar toda essa explicação. Ou seja, Tn é igual a Tn menos 1 mais n. Lembrando que esse n aqui, ele vai estar relacionado com a posição do número na sequência, correto? Obtenha os próximos 3 termos da sequência dos números triangulares. Então, vamos ver? Lá eu tinha 5 termos, então o sexto termo vai ser 15 mais 6. Então, o quinto termo era 15. Como nós vimos, uma das explicações é sempre pegar a quantidade anterior e somar com a quantidade da posição original. Então, 15 mais 6, 21. 21 mais 7, 28.
e aí 28 mais 8, 36. Então, o sexto termo tem 21, né? No caso lá no nosso, 21 bolinhas, o sétimo termo, 28 bolinhas, e o oitavo termo, 36 bolinhas, correto? Então, aí tem pra gente. Pessoal, quando a gente tem a lei de formação desses números triangulares, tá? Esse T representa justamente esses números triangulares. Fica mais simples da gente conseguir visualizar qualquer termo dentro da sequência, tá? E aí a gente não precisa ficar fazendo um por um para poder descobrir. Com a lei de formação, a gente consegue descobrir qualquer um em qualquer posição, correto? Pessoal, chegando ao fim aqui da nossa videoaula, tá? Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, que assim que possível eu vou estar passando para vocês a explicação, certo? Um abraço e até mais.